Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendê-las as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O ministério de Jesus não foi feito paradinho, estático. O ministério de Jesus foi um ministério assim meio que ambulante. Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de povoado em povoado, no meio daquele povo, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O ministério de Jesus se assentou num tripé, que serve de modelo e de referência ministerial para nós individualmente e para a igreja também. Qual foi o tripé no qual se assentou o ministério de Jesus? Ensinar, pregar e curar. Então, se você ler os evangelhos, vai perceber que mais de 70%, sem exagero nenhum, mais de 70% do ministério de Jesus era ensinar. Por que que Jesus gastava tanto tempo ensinando? Por que vocês acham? Queria fazer discípulos. O que mais? É porque um entendimento iluminado, quando o entendimento é iluminado, a vida é transformada. A compreensão da verdade, seja ela no nível espiritual, religioso, seja esse conhecimento no nível secular, vamos dizer assim, do mundo, né? Um dia eu tinha contratado um pedreiro para fazer uma área para mim, seu Ari. Gente muito boa, muito simples. Eu cheguei lá e estava fazendo o esquadro para fazer a área. Aí eu fiquei dali de longe, observando. Ele pegou o metro dele, esticou 80 para cá, 60 para cá. Aqui deu 1 metro, está no esquadro. Pode fazer o gabarito que está no esquadro. Eu não entendo nada de pedreiro, não entendo nada de engenharia, e estou observando, falei, Faria, o senhor sabe o que o senhor acabou de fazer? Eu, como assim, pastor? O senhor acabou de fazer o teorema de Pitágoras. Aí fui explicar para ele, gastei um tempo explicando para ele um pouquinho do que eu sabia, da história de Pitágoras, do teorema de Pitágoras. Viramos 2 excelentes amigos, né? Assim, uma admiração mútua. Eu por ele, que sabia fazer, e eu não sabia, né? Não tenho habilidades manuais, ele tinha. E pelo fato de eu compartilhar com ele, gastar tempo, um homem que nunca sentou num banco de escola, eu gastar tempo para ele, falando de coisas que eu nunca tinha ouvido na vida dele. Ilumina. Você chegar numa criança, numa favela, ensinar para elas ler, a vida dela vai ser transformada. Ensiná-las a escovar os dentes, falar para elas que elas manter os dentes vai dar saúde para elas, que se elas comer direitinho, se dormir direitinho, se ficar longe das drogas, vai fazer bem para ela. Esse ensino, ele é iluminador e transformador. Por isso que Jesus gastava muito tempo ensinando. Porque quando nós ensinamos, a palavra ensinar
dar entendimento. Ela é conhecida no mundo dos estudos acadêmicos como iluminar. Então, quando a pessoa ela entende, ela é iluminada. Como eu fico feliz quando eu sento com alguém que está passando por alguma dificuldade, eu abro a palavra de Deus naquele ponto certo, naquele rumo certo, e a pessoa diz, ah, mas é isso. Ela entendeu. Acabou, se ela entendeu, a libertação veio. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que Satanás trabalha muito no mundo do engano, da mentira, do agrilhoar ou do aprisionar da mente. Então, a opressão de Satanás, ela acontece em todas as dimensões. E a principal dimensão é desse agrilhoamento da mente. A pessoa ela entra numa situação que a lança numa ladeira vertiginosa e ela começa a cair, começa a se deprimir, e de repente chega alguém e fala para ela, vem cá, vamos orar. Deus vai mudar a sua situação, está escrito na palavra de Deus que Deus conhece todas as coisas, que Deus sabe de todas as coisas, que Deus não é pego de surpresa. Vamos orar, confia nisso, crê nisso. E a pessoa então ela é reanimada, ela é fortalecida, ela é iluminada. Então Jesus não jogava a palavra fora, Jesus andava de cidade em cidade, de povoado em povoado, de aldeia em aldeia. Se você ler o Evangelho de Mateus, vai perceber que essa passagem aqui, ela se repete muitas vezes numa ênfase de que Jesus andava no meio do povo, no meio da multidão. Então, esse é o tripé do ministério de Jesus. Primeiro, ensinar, depois pregar o Evangelho do Reino, porque não adianta você iluminar a pessoa se ela não entrar no reino de Deus. Não adianta também curar o corpo dela e ela não entrar no reino de Deus. Tem muita gente que vê sinais extraordinários da parte de Deus, é curado de enfermidades, coisas extraordinárias acontecem na sua vida e ela não se converte. Porque os sinais, eles não têm esse poder de transformar a vida da pessoa. Agora, quando ela entende, quando ela compreende o ensino, a pregação, o entendimento é iluminado, a compreensão vem, a vida dela pode ser transformada. Então Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. Preste atenção. Jesus não curava para mostrar que ele tinha poder. Jesus não curava para mostrar que ele era o cara. Não. Isso está explícito nos evangelhos. Muitas vezes Jesus curou e falou assim, não diga nada para ninguém. Só vai lá e te apresenta ao sacerdote para você ficar livre, ser aceito novamente na sociedade. Não divulgue. O que levava Jesus a curar não era para mostrar que ele era o Filho de Deus, ou que ele era o Messias. Ele não tinha crise quanto a isso. O que levava Jesus a curar as pessoas? Misericórdia. Misericórdia, compaixão e amor. Meus queridos irmãos, leia a Bíblia e observe. Existe alguma semelhança do ministério de cura de Jesus com os ministérios de cura que nós temos nos dias de hoje? Não existe semelhança nenhuma. O ministério de cura de Jesus era por compaixão, era por misericórdia. Não era para ajuntar pessoas, mobilizar pessoas, tirar proveito das pessoas. Não era. Então, Jesus curava não era para mostrar que o poder de Deus estava com ele. Jesus não curava para mostrar que o ministério dele tinha o respaldo da parte de Deus. Ele não tinha essa crise, porque ele sabia quem ele era em Deus,
Ele sabia a que viera, por que estava aqui, com que propósito que estava. Então, Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. Glória a Deus. E nós devemos ensinar, devemos pregar e devemos curar. Amém? Jesus, Hebreus capítulo 13, versículo 8. O Jesus é o mesmo, o quê? Ontem, hoje e eternamente. Mas se a motivação não for a glória de Deus, a glória de Jesus, mas a minha glória, o meu ministério, a minha igreja, Jesus está fora. A gente tem uma dificuldade enorme de chegar a essas conclusões, mas a gente pode chegar. Olha para Jesus, o ministério de Jesus, a forma como Jesus fazia. Então, esse é o tripé. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Quando nós lemos lá no Velho Testamento, e aqui ainda é o caso, né? Como ovelhas que não têm pastor. Pastor no Velho Testamento não é pastoreio como nós temos nos dias atuais. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com sabedoria e com inteligência. Não está falando de pastor de igreja. Eu já vi muitas vezes esse versículo em cartazes, sendo uma chamada como se estivesse falando de pastores de igreja. Não é. Naquela época, o rei, o líder, o político, que tinha a responsabilidade de governar para o bem do povo, ele era considerado pastor. Assim como Davi, que era rei, está escrito no Salmo 78 e 79, apacentei a Israel, meu povo, pelas mãos de Davi. Então, quando Jesus diz que esse povo era como ovelhas que não tinha pastor, Jesus estava dizendo que os governantes não se importavam com esse povo. Não tinha igreja nessa época. Se não tinha igreja, Jesus não está falando de pastor de igreja. Então, Jesus está falando de uma liderança corrupta, maldosa, voltada para si mesmo, que pastoreava a si mesmo, que usava do povo para se enriquecer, para engordar, mas que não se importava com o bem-estar do povo. E tinha uma multidão de miseráveis, mas era uma multidão mesmo. Se hoje nós temos pobres, miseráveis, né? E dá tristeza viajar por esses países da América Latina, como nós viajamos, Brasil, Peru, a Bolívia, dá tristeza, irmãos. Os governantes moram em palácios. Eles vivem como os mais ricos do mundo. Na África, da mesma forma. E o povo numa miséria absoluta. Então, são ovelhas que não têm pastor. Governantes que não se importam. Governantes que não se interessam, que estão mais preocupados em governar para si, em legislar para si mesmo, fazer leis para si mesmo, para manter-se no poder, manter posições de privilégio, e as ovelhas, o povo, dane-se. Nós vivemos isso aqui. E Jesus andando por aquela Galileia de pobres e miseráveis, ele viu a multidão e se compadeceu delas, porque viviam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Dá uma passadinha no hospital público, vai numa escola pública de muro, de placa, telha de amianto, alguns até em containers. Meus irmãos, um país tão rico como esse, meter as crianças dentro de container para poder estudar. Vocês sabem o que é um container? Aquela armadura de ferro
que vai cozinhar com calor, telha de amianto. E nós ficamos aqui na igreja, graças a Deus que meu filho vai para uma escola particular. E as ovelhas que não têm pastor, é problema delas. Mas Jesus não. Jesus anda no meio da multidão. Por isso que eu falo isso aqui, irmãos, insisto nesse ponto. Porque o espírito que anima as igrejas hoje não é o espírito de Jesus. O Jesus Cristo dos evangelhos, se ele viesse hoje em muitas igrejas evangélicas, ele seria colocado para fora. Porque o espírito de Jesus não é o espírito que está animando essas igrejas. Porque o espírito de Jesus é esse aqui, é o Jesus que vê as multidões e sente compaixão delas. Vendo as multidões. Tem gente que quando vê as multidões, ele pensa nos negócios, né? Muita gente, muito dinheiro. Muita gente, muito voto. Muita gente, um mercado enorme. Tem muita gente que olha para o mundo evangélico e vê um mercado. Porque não tem os olhos de Jesus. O espírito que o anima é o espírito capitalista, é o espírito do dinheiro, é o espírito do lucro. Mas quando Jesus vê a multidão, irmãos, é diferente. Quando Jesus olha para as pessoas, é diferente. Eu não sou evangelista, não sou, Deus o sabe. Prego com minha vida, com meu testemunho, quando posso, nas oportunidades que o Espírito Santo me impulsiona, mas eu não sou evangelista. Mas eu não queria ser evangelista como muitos são. Eu não gostaria de pregar o evangelho sem me compadecer das pessoas. Assim como também não tenho o dom de curar ninguém, mas também não gostaria de curar pessoas sem compaixão. Assim como também não gostaria de olhar as pessoas e as multidões sem esse olhar de Jesus, sem esse olhar de compaixão. Jesus estabelece o seu ministério, que é esse tripé, a partir da convivência com a multidão. Você não vê Jesus num palácio, você não vê Jesus num escritório, você não vê Jesus dentro de uma carruagem, você não vê Jesus à parte do povo e da multidão. Ele está ali no meio, está metido no meio do povo, vivendo as dores, os sentimentos, e daí brota o ministério e a compaixão de Jesus. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Eu fico pensando, cá comigo, né? Feio nessa expressão, cá comigo. Tá certo, não tá? Em Portugal, assim, a fonte, né, colega? Assim se fala, né? Cá com os meus botões, eu e eu, num solilóquio, né, colega? Jesus sabia que essas multidões o seguiam interesseiramente. Jesus sabia que essas multidões estariam ao pé da cruz gritando: crucificam. Mas mesmo assim, ele tem compaixão. Por isso que eu falo para vocês que amar machuca. O amor de Jesus, o amor incondicional de Jesus, ele machuca a gente. É o filho que você faz das tripas coração para dar-lhe o que você não tem, e depois ele vira para você e caça o seu rumo que eu vou caçar o meu. Não é assim? E a gente continua amando do mesmo jeito, né? É o trabalhador que você lhe dá aquele emprego que você não pode, que você esquece um pouco dos números, estica lá as possibilidades com detrimento seu,
mas emprego preocupado com ele, com a família dele, depois te dá uma facada nas costas. É o patrão que você serviu como se estivesse servindo a Deus, e ele do nada, pela frieza dos números, te bota para fora. O amor, ele machuca. Mas é melhor ser machucado por amar do que viver uma vida como diz o C.S. Lewis, como um caixão travado sem essa capacidade de amar. Jesus sabia quem era aquela multidão, mas mesmo assim, vivendo aquela situação de trevas, de escuridão, de sofrimento, Jesus as amou e teve misericórdia delas, e por isso voltou para os seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Irmãos, pela obra de Deus, né, os irmãos perguntam, como é que foi o passeio? Não fui passear, irmãos. Das vezes que eu fui a Portugal, eu não conhecia a cidade do Porto, não conhecia outros lugares, que eu não fui para passear. Os irmãos me perguntam, conhece o Harás? Não, não conheço, nunca fui ao Harás. O Ancai? Não, não fui. Fui agora porque o Senhor nos levou. Nunca fui nessas viagens a passeio. Sempre fui na perspectiva da obra de Deus. Já recebi inúmeros convites. Você nunca veio, nunca foi aos Estados Unidos, nunca foi. Foi o dia que o Senhor me levar, eu vou. É Ele que me leva, é Ele que faz o que Ele bem entender. Mas por esses lugares onde eu tenho passado e visto, o clamor por obreiros, irmãos, é uma coisa que, como disse a irmã Marilena, é constrangedora. No ano de 2014, eu fui para o congresso da Junta de Missões, que foi na Galícia, ali perto de Santiago de Compostela. Conheci o pastor Schoen, um pastor casado com uma brasileira, um missionário brasileiro, o pastor foi para lá, a filha fazendo um trabalho evangelístico, ele saindo da universidade, ouviu a palavra, se converteu, acabou casando-se com ela, um CEO de uma empresa muito grande na Espanha, viajava pela Venezuela, por outras partes do mundo, uma companhia de pescados, e largou tudo para ser pastor. E pastoreia em Valência, e é o executivo da Convenção Batista da Espanha. E nós conversando, ele falando, pastor, nós temos aqui na Espanha milhares e milhares de cidades que não tem uma igreja evangélica. Um dia, viajando pela Espanha, num trem com o pastor Éder e o George, entrou um rapaz dentro do trem e nós começamos a conversar. E ele perguntou para nós o que a gente fazia, quem que a gente era. Eu falei que nós éramos pastor. Ele falou, pastor, o que? Vocês cuidam de ovelhas aí no campo, tira leite, arranca a lã dela, é isso? Não, nós somos pastores de igreja. Igreja, que igreja? Vocês são cura? É tipo um cura? Em espanhol, padre é cura, né? É isso mesmo, nós somos tipo cura. Ou seja, o cara não sabia o que era um pastor evangélico. A gente pensa nesse mundo brasileiro, a gente pensa, isso é possível? Irmãos, perfeitamente possível. Centenas, milhares de cidades na Espanha que não tem uma igreja evangélica. Centenas de igrejas evangélicas na Espanha pedindo um pastor que as pastoreie. Não tem. A gente vai na Espanha, vai em Portugal, fui em Moçambique, não precisa nem falar de Marrocos, da Turquia, de outros lugares, vai no Peru, a mesma coisa. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. E eu não entendo o paradoxo, porque os seminários formam todos os anos centenas de obreiros. Tem centenas de obreiros que são formados
E a seara continua grande e os trabalhadores continuam poucos. Sim, Casaf. Mas eu acho que tem a ver com o espírito, com o coração do vocacionado, na proporção de que se ele tem um chamado de Deus, se ele tem um chamado de Deus, eu acho que ele deve estar com o coração rendido e saber aquilo que Deus tem, o propósito que Deus tem para o chamado dele. Isso. Então eu penso que se ele não tem o espírito de obediência, eu acho que é aquilo que o meu pai fala e sempre bate na mesma tecla, dizendo: você vai sofrer, você vai ser experimentado, Deus vai te disciplinar, não só pela sua desobediência, mas pelo seu falta de entendimento. Porque é o seguinte, o meu pai falou uma vez que teve um irmão que Deus falou para ele assim, para a família dele: olha, você vai para a Índia. Deus usou ele, um profeta, para dizer: você vai para a Índia e vai ser sustentado lá, confia em mim, você vai para lá. E ele não quis ir, não entendeu. Depois da terceira vez que Deus falou com ele, ele foi sustentado por um prostíbulo, um cabaré, que o dinheiro das prostitutas foram enviar essa família lá para a Índia. Eu já ouvi essa história, é fato, colega. Então, quer dizer, ele entendeu depois da terceira vez. Então, Isso. eu acho que é a questão do espírito. Não sei se eu acho que o ponto é esse. Não sei se realmente bate com a questão, né? Ok, obrigado. Eu penso muito como Oswald Smith, que escreveu aquele livro, O Clamor do Mundo, né? Ele falava assim: é justo uns ouvirem tanto, enquanto outros nada ouviram? É até uma questão, né, de justiça e de matemática. É o clamor de Jesus. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Parece que 2000 anos são passados, a seara continua grande e os trabalhadores continuam poucos. A seara continua grande, os trabalhadores continuam poucos. Eu acho muito bom essas viagens missionárias que nós fazemos, e às vezes insisto com os irmãos para irem, especialmente com os jovens, porque quando você chega lá, você vê que é possível. Você fica daqui pensando: gente, mas como é que eu vou? O que vai acontecer com a minha vida? E quando você chega e vê, é possível. O que é impossível para Deus? Existe alguma coisa que seja impossível para Deus? Se Deus não puder cuidar de você, não puder te sustentar, Ele não é digno de ser servido. Ele não é digno de... Ele não é o Deus da sua vida. Na verdade, é você mesmo. Se é você que cuida de você, então você não precisa servir ao Senhor. Então, é possível. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Rogai a quem? Ao Senhor da seara. A seara tem dono. Ah, então é assim, então vamos fulano, vamos Beltrano, vamos Ciclano. Opa, peraí, tem dono. Tem dono, não é assim não. É Ele quem manda. A gente fala, né? A gente fala e coloca a coisa de uma forma que parece que depende tudo de nós. Mas aí a gente vai percebendo que, na verdade, tudo depende do Senhor. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é do Senhor, ela tem dono. Então não é assim também, não é largado do jeito que a gente quer, não. Amém? Vamos orar?